Boa noite, pessoal, para você que está vendo esse vídeo agora à noite. Um bom dia para você que está vendo durante o dia. E uma boa tarde para você que está vendo durante a tarde. Meu nome é Aldevan Guimarães Souza, sou cursista do curso de História e tenho aqui apenas no máximo 10 minutos para falar um pouco a respeito da apresentação da minha monografia do TCC daqui do curso de História. Então está aqui, vamos falar sobre os impactos resultantes da Segunda Guerra Mundial nas políticas migratórias e na integração da Alemanha. E aqui fala sobre o presente trabalho, analisou a construção das políticas migratórias na Alemanha, levando-se em consideração os fatos acontecidos durante a Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se, a partir das evidências e informações trazidas pela nossa análise, que esses fatos tiveram um impacto na hora da construção das políticas, o que é o nosso foco de estudo. Para se entender melhor como foi o processo de construção e desenvolvimento das migrações alemãs, verifica-se a influência que a mudança do equilíbrio internacional europeu durante a Segunda Guerra Mundial teve na construção das políticas alemãs. Para isso se trabalhou sobre a realidade da ordem europeia até o pós-Segunda Guerra Mundial. Analisou-se também as políticas principais da Alemanha durante esse período e se aprofundou na questão concernente ao porquê da afirmação do governo alemão de não aceitar a sua condição de país imigrante, tendo isso um impacto direto na forma com que essas leis são aplicadas e absolvidas pela sociedade. Quando nós estudamos a respeito da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que Hitler, ele não aceitava que pessoas de outros países viessem para dentro da Alemanha para, de alguma forma, usufruir dos bens que os alemães deveriam estar usufruindo, mas os judeus vinham, os ciganos, os turcos, pessoas de outros países para usufruir. Então, criou-se um projeto para poder, de fato, acabar com as pessoas que estavam dentro do país, que não era a raça pura. E por causa disso, foi criando leis e mais leis para que essas pessoas fossem, de fato, escravizadas e algumas até mortas, ou milhões de pessoas foram mortas, como nós estudamos aí na Segunda Guerra Mundial. Então o governo não aceitou e tomou medidas drásticas que resultou em uma carnificina que até hoje, quando paramos para estudar, nós sentimos muito pelos fatos ocorridos. Então a monografia, o TCC, vai falar sobre isso, que mesmo ele não querendo que a Alemanha fosse um país de imigrantes, acabou sendo novamente, porque as pessoas que tiveram que sair da Alemanha por causa da guerra, elas retornaram novamente para a Alemanha, e também não só elas, mas pessoas do mundo todo foram para a Alemanha, porque a Alemanha perdeu também inúmeras pessoas na guerra. Então o projeto do governo de não ter imigrantes no país acabou não dando certo, mesmo matando mais de 5 milhões de judeus, entre eles homossexuais, ciganos, deficientes físicos, visuais, enfim. Então nós estaremos falando sobre isso e como depois da guerra teve essa restauração e essa reestruturação. Então, olhando ali, podemos, antes da Segunda Guerra Mundial, nas políticas migratórias e na integração da Alemanha. Então o TCC vai falar sobre isso também. Quais foram os impactos resultantes dentro da economia da Alemanha e que mexeu em toda a Europa. Vamos falar também a construção das políticas migratórias na Europa e como atuavam, porque para muitos a Segunda Guerra Mundial foi motivo de comemoração, porque as grandes empresas haviam dominado o mercado, as pequenas empresas não tinham espaço para crescer, e com essa guerra
teve, de fato, as grandes empresas foram atacadas, foram demolidas, e as pequenas empresas tiveram a oportunidade de crescer, e aqueles que nem pensavam em pequenas empresas acabaram entrando na área da economia, na área do comércio, e tiveram sua oportunidade. Então, vou falar sobre a construção das políticas migratórias na Europa e como atuava a Segunda Guerra Mundial e a questão migratória, um olhar a partir dos 5 países. Então vamos pegar ali 5 países: a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, foram escolhidas pelo tamanho de sua população, Suíça, pela grande proporção de estrangeiros. Então, aí vamos aprofundar nesses 5 países aí na nossa monografia. Vamos lá, que nós não temos muito tempo. Tem também a formação de uma nova realidade quanto à questão da dimensão migratória na Alemanha e suas consequências. Teve muitas pessoas migrando, sim, porém teve muitas consequências, porque havia mais de 40 milhões de refugiados alemães somente na Europa, e eles sentiriam a necessidade de retornar. E tem também sobre a lei fundamental e suas bases para a nova República Federal da Alemanha, que tem uma lei que foi criada, que beneficiava os alemães, porém os imigrantes eram prejudicados de alguma forma. Falaremos também da política de imigração dos trabalhadores convidados. Tinham trabalhadores que foram convidados para poder atuar dentro aí desses 5 países e também da Alemanha. Tem também o retorno dos expulsos ou dos expulsados e refugiados. Pessoas foram expulsos do país, que estavam refugiados em outros países, eles acabaram retornando também. E a integração, da Alemanha na integração regional europeia, a partir da influência das políticas migratórias pós-Segunda Guerra Mundial. Aí vem os tratados, que tem aqueles nomes ali que é um pouco difícil, que é o Tratado de Maastricht, o Tratado de Amsterdã e a lei fundamental, a Alemanha e as novas políticas imigratórias. Vamos falar sobre isso aí dentro da monografia do TCC, tá certo? Então, tem também o tratado, aí vem falando agora sobre os tratados de Amsterdã, explicando tudo certinho. Aí vem a Alemanha e as novas políticas imigratórias, vamos falar sobre isso também. E, fim, porque esse é o tempo que nós temos. Eu acredito que a ideia foi passada. Então, teve muitas consequências, e o plano maquiavélico, o plano do terror de Hitler, acabou, no final de tudo, infelizmente, quem saiu no maior prejuízo foram as pessoas que perderam sua vida, porque no final de tudo, o plano dele, macabro, não deu o resultado que ele esperava, e todos nós conhecemos a história. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus em Cristo abençoe cada um, e até breve. Tchau, fique com Deus.